Quantas vezes, né, a nossa lista de oração, talvez, é recheada de coisas dessa terra. Senhor, me dá um carro novo, me dá uma casa nova. Deus, faz eu subir de cargo no meu trabalho, me dá mais dinheiro. Quantas vezes os temas, os tópicos da nossa oração é simplesmente essa terra. Mas sabe, tudo aqui vai queimar. Lembra lá no começo do capítulo 6, que diz que eles estavam maravilhados com os milagres de Jesus? Certo? Então eles estavam ali atrás, literalmente, do que Jesus poderia oferecer. E não é errado você procurar por milagres, mas é imaturidade, certo? É imaturidade, conforme a gente vai ver aqui mais para frente. Então olha só, versículo 25. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegastes aqui? Respondeu-lhe Jesus. Jesus já não fica naquela rasgação de seda, né? Jesus já vai logo pro objetivo. Já vai para a resposta. Jesus já conhece o coração deles e expõe o coração deles. Olha o que ele diz, Jesus, versículo 26. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque viste sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Vocês estão atrás de pão, né? Certo? Vocês gostaram de receber tudo na mão, né? Em outras palavras, Jesus está lançando luz aqui à motivação do coração deles. Aí Jesus continua falando, versículo 27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho de Deus, o Filho do Homem, vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. O que Jesus está falando aqui? Não foque nas coisas terrenas, foque nas coisas eternas. Quantas vezes, né, a nossa lista de oração, talvez, é recheada de coisas dessa terra. Senhor, me dá um carro novo, me dá uma casa nova. Deus, faz eu subir de cargo no meu trabalho, me dá mais dinheiro. Quantas vezes os temas, os tópicos da nossa oração é simplesmente essa terra. Mas sabe, tudo aqui vai queimar. E não tem nada de errado você orar por alguma coisa. O problema é quando a nossa vida se resume a isso. A gente precisa entender que por mais que a gente viva nesse mundo, sei lá, se a gente viver bem 80, 90, 100 anos, 120 anos, o que é isso comparado à eternidade? Agora eu te faço outra pergunta. Por que a gente gasta tanto tempo e tanta energia atrás das coisas dessa terra? E não me entenda mal, não estou dizendo que você não tem que dar uma vida boa para sua família, não tem que trabalhar, não tem que ganhar dinheiro, nada disso tem problema algum. Mas o problema é quando é só isso, entende? A nossa vida se resume só a isso. Em Mateus 6,33, Jesus diz: buscai primeiro o reino de Deus e todas essas coisas, ou seja, as coisas dessa terra vos serão acrescentadas. Então, não é sobre não trabalhar buscando posses ou propriedades aqui, terrenas, mas é sobre não ter o nosso coração preso nessas coisas. É sobre centralizar a pessoa de Cristo em tudo que a gente fizer. Então, centralizar Cristo não é colocar ele simplesmente como se fosse uma listinha. Primeiro vem Jesus, depois vem minha família, depois vem a igreja, depois, sei lá, vem o meu trabalho. Não é isso, não é sobre isso. É sobre colocar Jesus no centro. Então, quando eu vou para minha família, Jesus está ali, porque ele é o centro da minha família. Quando eu vou para o meu trabalho, Jesus está ali, porque ele é o centro do meu trabalho. Quando eu vou para a igreja, Jesus está ali, porque ele é o centro da igreja. Então, Jesus precisa ter a primazia no nosso coração. Ele precisa ser o centro da nossa vida. Porque ele é o pão eterno, conforme a gente já vê, já estou dando spoiler aqui, mas é o que ele vai dizer daqui a pouco. Olha só, versículo 28, dirigiram-se, pois, a ele, perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Em outras palavras, Jesus, então tá, você está falando aí que a gente tem que buscar as coisas do céu, né? As coisas eternas. Então onde é que eu sirvo aqui? Eu sirvo nos kids, eu sirvo no louvor, eu sirvo na portaria, eu sirvo aonde, Deus? Qual que é a obra que eu tenho que fazer? Quantas vezes a gente tem essa pergunta para Deus, né? O que o Senhor me chamou para fazer? O que eu tenho que fazer? E a resposta de Jesus é surpreendente. É surpreendente. Jesus não fala para fazer nada, né? Nada braçal. Pelo contrário, olha o que Jesus diz. Versículo 29, respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Ou seja, o trabalho começa na fé, filho. E fé, ou crer, né, é o verbo mais falado aqui de João, conforme a gente já falou. Crer não é só dizer que crê, crer é confiar. Vou dizer mais, crer é conhecer o coração. Precisamos confiar em Cristo. Então, por exemplo, se você tem um filho e ele está ali
por exemplo, em cima do muro, você fala, filho, pula aqui que papai ou mamãe te pega. Você confia em mim? Se aquele filho confia, ele vai pular, porque ele sabe que tem um adulto ali que vai segurar ele. Mas se ele é desconfiado, se ele tem medo, se ele não confia, ele não vai se jogar. Tem pessoas que falam que creem, mas a vida delas não é mudada em nada, elas não se jogam em Jesus. Elas não confiam a sua vida totalmente. Sempre tem uma reserva. Não tem essa de Jesus ser o meu Senhor, ser o meu Salvador e não ser meu Senhor. Não tem essa de no começo Jesus me salvou, aí depois, mais para frente, eu reconheço Ele como Senhor. Não existe isso. Ou ele é Senhor e Salvador da nossa vida, ou Ele não é nada. Porque crer é isso, crer é confiar. É confiar que a vontade dele é melhor que a minha. É confiar que Ele é o dono agora da minha vida. Isso é confiar em Cristo. O trabalho de Deus, Jesus está falando. O trabalho, a obra que Deus espera é essa. Creiam, creiam. Creiam naquele que Ele enviou, ou seja, Cristo, Ele mesmo. Né? É daí que começa a obra de Deus. Então, eu sei que esse é um tema muito polêmico, porque tem gente que fala que a gente vê, por exemplo, Paulo falando que a gente é justificado pela fé somente. Porém, Tiago fala que a fé sem obras é morta. Eles se contradizem de forma nenhuma. De forma nenhuma. Porque a fé, realmente, nós somos justificados e salvos pela fé. Mas essa fé traz consigo boas obras, conforme Paulo mesmo diz, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Lá em Efésios 2, versículo 10. Um versículo depois de falar que pela graça somos salvos mediante a fé. Então, olha só. A fé sempre envolve obras. A fé verdadeira que eu estou dizendo. A fé verdadeira, a fé segundo Deus, sempre vai envolver obras. Tá? Mas as obras nem sempre envolvem fé. Entende o que eu estou dizendo? Você pode fazer um monte de coisa sem fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, do que adianta a gente fazer coisas para Deus se a gente não confia em Deus em primeiro lugar? Então lembra disso. A fé sempre é acompanhado por obras. Mas as obras nem sempre podem ser fruto de uma fé. Pode ser só um serviço religioso. Pode ser só um ativismo religioso. Sabe, o ser humano ele já é religioso por natureza. Mas não necessariamente é salvo. A prova disso é o tanto de religião que existe no mundo. As pessoas elas sentem uma necessidade de existir um Deus, de prestar conta para esse Deus, talvez, de fazer alguma coisa para esse Deus. O ser humano já é religioso por si só. Mas, será que ele creu em Cristo? Porque não é só crer em Deus. Muita gente fala que crê em Deus, mas crê em Cristo, crê que Cristo é o caminho para o Pai, a obra de Deus começa por aí. E a obra de Deus é essa, crer no Filho de Deus.